dispensar, né, as apresentações, né, porque a gente já conversou. Parte dos combinados também são os mesmos, né, que a gente já viu ontem. Então não tem por que a gente rever. Quem perdeu também pode ver nos slides, né, que vai ficar gravado lá no Class. Aliás, já tem o nosso Class, né? Foi compartilhado com vocês? Não? Vocês não têm o Class? Tá. Então, olha só. O nosso Super Class é o seguinte, ó. O de psicofármaco Q, T, G, T, F, D, L. Já entrem lá, porque a gente vai usar hoje mesmo. Neuropsi M, W, W, B, L, V, I. Para quem tiver interesse em fazer IC, comigo, né? Temos Q, N, O, A, D, T, 6. Beleza? Quem tiver interesse, é legal começar o quanto antes, né? Aliás, um recado que eu não passei para um de vocês, passei só para outro. Eu espero fazer um bom trabalho aqui, né? Inclusive, né? Por ser o meu último ano aqui de Campo Real, né? Eu estou com planos, né, de retornar à minha cidade natal, foi Foz do Iguaçu, lá na fronteira, é onde eu cresci. E, portanto, eu vou ficar com os TCCs até o final do ano, certeza, né? Eu vou ficar com a matéria de vocês até metade do ano, certeza. No segundo semestre eu já não sei se eu assumo alguma disciplina ou não. Eu possível que não. Então, no final do ano, eu vou ficar dando uns tchau-tchauz aí. Então, seguindo aqui as nossas introduções, né? O que a gente vai ver basicamente? Tem aqui a ementa, né? Nós vamos estudar um pouco da psicofármacocinética, tá certo? O que é a psicofármacocinética? Esse nome feio. Basicamente, como, né, as substâncias, né, que a gente gera, as substâncias psicoativas, né, elas funcionam, elas passam pelas nossas células e pelo nosso corpo. Né? Basicamente, como elas transitam, como que elas vão de um lugar para o outro, como que eu faço uma medicação que atua sobre as vias dopaminérgicas e ela acerta o alvo. Doido, né? Como é que funciona isso? Psicofarmacodinâmica. Mais ou menos como que as coisas funcionam no sentido de, por exemplo, tem organismos que são muito sensíveis, né, a medicações. Às vezes você dá um remédio, um antidepressivo para uma pessoa, não faz nem cócega. Você dá a mesma dose para outra, ela tem um monte de efeito colateral. Né? Por quê? A gente vai estudar um pouco isso daí. Tudo certo, gente? Por parte de vocês? Eu vejo vocês se mexendo. Estão tentando? Ah, tá bom. Vamos... Oi? Eu não consegui porque aparece C, eu não sei se tem letra maiúscula, letra minúscula, eu não consegui. É que eles confundiram o B com o C. Esse aqui é um B, em gabrielês. Em gabrielês, esse aqui é o 6, esse aqui é o B. Em cima? Esse aqui é um D. Esse aqui é um Q, esse aqui é um G. Esse aqui é um G. Porque o Q é retinho, o G ele já tem um G. Assim. Ele já faz assim, né? Aí. Agora ficou mais claro. Aula 1, né? Entendeu o idioma que o professor escreve, né? Tá bom? Eu acho que ficou melhor. Deu, beleza? Deu? Beleza.
Então, nós vamos também estudar um pouco sobre neurotransmissores e comportamento, né? É uma área de estudo, né, que com frequência eu incluía lá em neurofisiologia, mas eu não estou mais com essa disciplina, né? Porque eu não estou mais com disponibilidade para dar. Eu estou podendo ficar apenas 2 dias aqui na cama. Então, isso significa que eu não vou poder mais assumir. Né? E naturalmente é uma disciplina que muda, né, de professor para professor, enfim, agora do professor Wagner, né, que assumiu. Eu vou estar pegando essa parte da disciplina então e colocando aqui em psicofarma. Né? Claro, eu vou conversar com o professor Wagner para a gente não ficar falando a mesma coisa, né? Mas eu planejo tratar um pouco de neurotransmissores aqui com vocês. Né? Dentro do que é relevante, né, para a nossa disciplina, claro. Vamos também falar sobre tratamentos, né? Como que a gente usa um psicofármaco para tratar um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, né? Como que a gente faz para poder tratar um transtorno psicótico, um neurodesenvolvimento, né? Pessoal, muitos blá aí, pessoal, canta aí, pessoal, vocês, muito blá, por favor. E transtornos psicóticos também, né? Como que a gente faz para tratar essas pessoas com psicofármacos, né? E vamos também ter um período da disciplina, né, em que a gente vai degustar, tô brincando, estudar álcool e outras drogas, tá bom? Então a gente vai estudar um pouco sobre o efeito, né, dessas substâncias. Né? O pessoal lá da outra turma deu sugestões bem interessantes que eu vou adicionar a essa disciplina. Eles pediram para falar um pouco sobre... Claro, já coloquei aqui outras drogas, né, mas eles pediram para falar também sobre terapias alternativas. Né? E beleza, a gente tem o efeito do tabaco, que a gente vai estudar. Tchau, até mais. A gente tem o efeito da maconha, o efeito do LSD. Né? Mas cada uma dessas substâncias, né, já foi usada, ou tem estudos sobre, né, pelo menos num nível de tentativa, né, de elaborar um método terapêutico usando esse, inclusive o tabaco. Né? Você tem tentativas de usar essas propriedades dessas substâncias, né, no bom sentido, né? Não no sentido recreativo. Enfim, basicamente isso. Outras coisas que eles me sugeriram foi basicamente a gente estudar talvez sobre outros transtornos, né, fora esses aqui. É uma coisa que eu pretendo explorar se tiver tempo. Né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. A gente tem essa ementa aí. Mas é uma proposta de ementa, uma ideia de ementa. Eu pensei nessa ementa. Desceu assim, um download espiritual. O professor não conseguia aplicar. Eu tive essa ideia, sei lá, pensei em fazer isso aí. Até porque é a primeira vez que essa disciplina está sendo dada na faculdade. Né? Porque antes era neuropsicologia e psicofarmacologia, tudo junto. Aí eles chamavam sempre um neuropsicólogo para vir aqui dar a disciplina. Dava para deixar falar de psicofarmacologia na última aula só. Ah, falei, né? Lá na última aula, né? Já foi. Eu deixava 4 a 6 aulas só no semestre. Agora vai ser a disciplina inteira, né? Psicofarmacologia. Então, estou bem aberto a sugestões. Né? Eu dei neuropsicologia e psicofarmacologia ano passado. Mas agora eu vou dar neuropsicologia e psicofarmacologia. Mas é diferente, são duas matérias, né? E aí? O que vocês esperam dessa disciplina? Quem gostaria de começar? O que vocês esperam? O que vocês gostariam de ver? Ou eu vou ter que girar aqui o meu super... Pode entender, né? O supervisão sexual, que é uma coisa que está muito comum hoje em dia, né? E eu acho que, não sei como vai ser disciplinado, não sei nem como, porque tem diversos tipos de pessoas que não podem, tipo, pessoas que têm esquizofrenia, que têm história familiar. Aí eles já não são mais, tipo, pessoas que
tem que ser aconselhado para não usar os novos. E tipo, seria bom entender que cada tipo de pessoa cai, como funciona o corpo de cada pessoa. Ótimo, perfeito. Perfeito, vamos estudar isso daí. Até porque muda muito, né, do corpo de uma pessoa para outra. É bem interessante, né, enquanto que muda. Eu acho que eu deveria sobre como o álcool misturado com o remédio faz uma coisa. É uma boa, né? É a pergunta mais comum para médico, né? Doutor, eu posso beber? Né? Deixa eu ver. Depende de se comprar, menos, né? Às vezes, mas o contrário, né? Para você tomar algo para tomar um remédio para você. Sim, é verdade. Pessoal, uma coisa, não é por mal não, mas é que quando tem. Nossa! Nossa! Então, desliga ali, né? Então, gente, querem que eu ligue o outro? Eu posso ligar o outro. Esse daqui em cima de mim, meu Deus! Esse daqui em cima de mim me incomoda, sabe? Parece que não, mas quando vocês falam perto do ventilador, os sons ali eles se misturam até chegar aqui na minha orelha, eu não entendo mais. Esquisito, né? Mas eu não entendo, eu tenho dificuldade com isso. Então, eu não gosto de ventilador em cima de mim, né, quando eu estou falando. Então, beleza. E você? Eu não sei, para falar a verdade. Nossa. E você? Comecei já como a pessoa que toma alcoólatra, no período de tempo, eu descobri que por ter muito tempo usando essa droga, nesse álcool, quando a pessoa para, ela falece. Sim. Eu queria saber o porquê. Os pés já estão caindo. Bem interessante, é triste, né? E. Eu queria saber tipo, como que as drogas influenciam, por exemplo, na depressão. Tanto as drogas quanto os remédios para depressão, sabe? Porque a gente sabe o que é depressão, não falta algumas coisas que servem. Sim. E eu queria saber como os remédios influenciam isso, né? Perfeito. E você? Espero que você descubra, seu colega. E você? Eu seria mais ou menos igual a Lu, acho que entenderia esse processo. A mim, né? Deixa eu mudar. Fazer ele girar para o outro lado. Entendeu o processo? Sobre o tratamento? Bastante. Ah, ok. Isso. Eu não encontrei nada assim que me deixe curiosa assim no mercado. Isso. Eu acho que, na verdade, fiquei bem curiosa quando eu título da disciplina, porque na minha cabeça a gente não estudou sobre esse tipo de farmácia na psicologia, né? Porque a gente psicólogo não receita, mas ensina. Exatamente, porque a gente tem que entender ou a mente talvez do nosso paciente, para ele tomando o que isso vai influenciar no comportamento dele. Sim, com certeza. Com certeza. Ontem me perguntaram isso daí, professor, a gente vai estudar esse negócio aí pra quê? Pelo amor de Deus, eu não quero estudar esse treco aí. Né? Olha, esse é um dos motivos, né? Se vocês forem para a área clínica, a chance de vocês pegarem um paciente que está tomando algum remédio é de 100%. É de 100%. E a chance de vocês, tendo um paciente que toma remédio, conseguirem ter um desenvolvimento melhor na terapia, por vocês terem a mínima noção do remédio, né, é de uns 70% para o paciente. Às vezes não vai fazer tanta diferença, mas geralmente vai. Né? Nem que seja
para você entender o raciocínio médico por trás, né? Porque é uma segunda opinião. Você chega o paciente ali, está tomando, sei lá, lamotrigina e, sei lá, lamotrigina tomando quetiapina. Você já sabe que ele tem flutuações de humor intensas, né? Você já sabe que talvez ele tenha dificuldade para dormir, ou ele tenha surtos de agressividade, irritabilidade, né? E que talvez o psiquiatra desconfie de um transtorno bipolar, né? Só disso você já consegue tirar isso, né? É com certeza isso? Lógico que não. Mas você já tem uma base para você trabalhar em cima, né? Então você já pode fazer aquela pergunta, então, como que é o seu dia a dia, né? Quando você acorda de manhã, geralmente você está bem humorado, aí você vai acompanhando para você ver se a pessoa realmente tem essas flutuações de humor, né? Olha aí, coisa que você não ia saber se você não tivesse, se você não soubesse, né? Eu tenho um exemplo da minha casa, da minha irmã que ela começou. Quando ela começou a medicação, parece que ela literalmente mudou. Tipo assim, a pessoa mudou. Porque ela não estava fazendo terapia, então a medicação mudou ali e ela parou de tomar a medicação porque ela falou que ela se perdeu nela. E eu acho que o trabalho que você falou seria auxiliar a medicação com os efeitos. Sim. Perfeito, ótimo. Não, show. Justamente questão do efeito da medicação de uma pessoa que tem transtorno e o que acontece com essa pessoa quando ela interrompe o uso desses medicamentos. Tipo, por conta, muitas vezes. Mas acontece. Beleza, show. Vou colocar isso na sugestão, uma boa sugestão. O que acontece quando para de repente? O que acontece? Muito bom. Beleza. E você? Eu não sei. Só isso, não sei como. Tudo bem. Mas a gente não sabe. E você? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que se for ler na bula do antigo professor de hoje, antes dele fazer efeito na pessoa, na bula diz que vamos por 7 primeiros dias são os dias da saúde que piora o caso. E isso não tem tudo. Show. Podemos o que piorar antes de melhorar. A gente vai ver um pouco dessa explicação já está preparado, já tem as aulas prontas, né? Mas não é a explicação inteira, a gente pode desenvolver um pouco mais assim. Isso. Seria algo relacionado, por exemplo, um caso que uma moça, ela passou por um luto, pois o marido dela morreu, e depois disso ela indicaram que ela começou a tomar os remédios. E aí, depois de um tempo, ela parou de tomar remédio e ela surtou, porque ela disse que ela não vivenciou o luto dela, por conta que os remédios sempre estavam acalmando ela. E, tipo, essa relação, você sabe, de como que talvez a medicação interfira na terapia em si. Ela deixava de fazer terapia, pois eu estava tomando os ansiolíticos e, tipo, essa relação, sabe? Ótimo. São que você trouxe, né? Muito bom, legal. Tem que pesquisar o quão comum que isso é, né? Que se tem alguma evidência estatística, porque digamos assim, será que o remédio que impediu ela de elaborar? Ou será que se ela não estivesse tomando remédio, ela já ia ter um comportamento de fuga de qualquer forma e iria elaborar mais tarde de qualquer jeito? E o remédio foi só o que, né? Não sei, não sei dizer. Eu vou dar uma procurada, ver se tem algum estudo sobre isso, né? Eu já ouvi esse relato antes, mas sinceramente eu nunca vi a fundo. Show. Ótimo comentário. E você?
Eu não sei, mas eu acho bem interessante, tipo, o psicólogo se alinhar com o psiquiatra dando medicação, que às vezes dá um efeito de medicação que não era para dar, que tem coisa que tipo, é normal, que vai acontecer, que não é, tipo, eles se alinharem mesmo com o psiquiatra sobre isso. Sim. Beleza. A minha curiosidade é a mesma dela, que é tipo, de parar do nada, assim, com o remédio, também os efeitos contrários que eles trazem, tipo, da questão da dependência e do processo de fazer o desmame de remédio, né, quando a pessoa toma uma dose muito alta e quer parar. Tipo, você tem que usar terapia para ajudar a parar, ou se a pessoa fica bem, sabe, fica igual estava quando ela toma remédio, isso piora. Bom, tem muita coisa interessante isso daí. Né? Eu acho que deve ter alguns casos em que realmente, né, o remédio atrapalha o com certeza. Com certeza. Eu não sei se é tão comum, mas com certeza tem alguma coisa, né? Porque realmente, às vezes a pessoa está tomando tanto remédio, né, que ela não está conseguindo refletir muito sobre a vida. Né? Às vezes você tem uma superdosagem, né? Uma psicofarmácia, quer tomar muito remédio ao mesmo tempo. E o oposto também acontece. Às vezes a pessoa está tão que ela não consegue desenvolver as estratégias para poder lidar com os problemas dela. Né? Ou seja, ela não consegue render na terapia porque ela está muito fora da casinha. Aí o remédio ajuda ela a ficar mais centrada o suficiente para desenvolver estratégias para, sem o remédio, conseguir lidar melhor com a ansiedade, que seja sem o remédio. Né? Também acontece. Então, legal, essa dinâmica é massa. Isso é isso. Comentei sobre a exemplo dela. Eu tenho um exemplo da minha família que a minha avó, ela toma bastante KLT, mas teve um específico que ela começou a tomar e o médico, eu não entendi o que aconteceu, mas o médico parece que deu uma dosagem muito alta e ela teve que parar completamente com o remédio de uma hora para outra. Então, tipo, ela ficou péssima de cama durante muito tempo, até aqueles pacientes trocavam que funcionasse e não fizesse ela surtar. Beleza. Ok, beleza. Isso. Dependendo do remédio que a pessoa toma, se isso pode auxiliar no desenvolvimento de alguma questão. Porque eu lembro disso com a minha mãe. Ela tomou bastante remédio para dor. E teve um ou dois que ela tomou, daí ela teve que parar porque ela estava começando a desenvolver depressão. Você pode ter assim. Realmente, tem alguns remédios. No longo prazo, eles podem aumentar seu risco de ter demência, por exemplo. Podem gerar problemas de locomoção, né? Os antipsicóticos antigos eles tinham esse problema. No longo prazo você tinha um risco maior de ter dificuldades na coordenação motora. E várias outras coisas. Show. Vamos focar nisso aí. Acho que é mais sobre como os remédios eles atuam nas nossas emoções, assim, né? Perfeito. Como os remédios atuam nas emoções. Beleza. Porque no fim de tal, a gente não sente nada. Tipo, parece que tem um vazio na gente, assim. Eu não entendo por que o remédio causa isso. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí é uma queixa muito comum a pessoas que têm tratamento de transtorno bipolar. Né? Pessoas que
toma algum remédio de regulação do humor. Lógico que não é só para pessoa bipolar, tem vários transtornos que você precisa de uma regulação do humor. Mas os reguladores de humor, em geral, eles, nessa queixa é muito comum. E tem outras medicações também que geram esse efeito, né? A gente pode conversar. Para mim, eu acho que seria interessante saber como o medicamento pode afetar, por exemplo, se eu sou um transtorno bipolar e tomar, por exemplo, um antidepressivo, sabe? Que não é, sabe, feito no caso dele, que seria, sabe? Ou outras coisas assim, por exemplo, se o medicamento usa tal pessoa errada, que aconteceria, basicamente. Fala assim. Boa ideia. Você. Não sei muito não, porque esse viagem, eu tenho curiosidade, na verdade, né, sobre o efeito de variação dentro do caso daqui, que muda a percepção do indivíduo. Eu queria entender mais ou menos como que age isso nos seres humanos. Perfeito. Vamos estudar isso aí sim. Acredito que é a mesma coisa da Amy que ela estava. É só uma situação de lembrando de uma senhora, ela tomou por 28 anos 4 tipos de remédio: Lexotan, Dexalgin, Anafranil e Triptanol. Ela tomava de uma forma de laboratório brasileiro. Aí ela gastava cada 20 dias um salário mínimo. Ela quis economizar e foi para a Argentina e foi para um laboratório diferente. Levou 6 meses para voltar ao normal, a doença dela estabilizar. Ela quase morreu nessa situação. Os mesmos remédios, só porém em um laboratório diferente. O pior que esse daí, eu já ouvi, inclusive, de médicos falando isso aí, que tem essa diferença do fabricante, né? Porque às vezes é a mesma receita, só que o processo de fazer é um pouco diferente, né? E é uma coisa que eu não manjo muito, mas a gente pode tentar estudar juntos, vamos tentar aprender juntos, né? Então, foi É uma um coisa assunto que interessante. ela foi aonde? E ela fazia 28 anos que ela tomou esse mês. Eu buscava uma receita para ela durante 3 anos. Só ela começou a receita. E ela quase morreu, ela quase teve que ter, porque ele queria economizar, foi para A gente. Entendi. Interessante, fácil. E você? É um pouco desse aí, e eu queria entender também como se desenvolve a resistência. Isso acontece nessa vida, que no meu caso, pessoas que fazem uso da cannabis, quando eu vi relatos de resistência, até mesmo a cannabis, pode ter cannabis, mas mencionado. Nós começamos a ganhar alguma resistência nos níveis, às vezes é uma dose menor. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por que as pessoas têm resistência diferente, por exemplo, em relação ao cannabis? É isso? Também, mas para que você já usava não o óleo da cannabis, mas os óleos de maconha. Sim. As pessoas que vão fazer uma alternativa com óleo e alguma resistência. Tem resistência de pessoas que usam remédio alimentar no momento que acontece, mas que tem uma resistência com a medicação. Perfeito. Show de bola, pessoal. Show de bola. Obrigado aí por todas as sugestões, todas as ideias, né? E seguindo aqui, né, gente? Eu gostaria de fazer aqui, ó, novamente, né, uma proposta aqui para vocês. Essa aqui foi a proposta que a turma vizinha de vocês, né, achou que fazia sentido. Eu inicialmente propus para eles 60% prova escrita, 40% trabalhinhos, né? O jeito que é a minha prova, eu já expliquei para vocês ontem, né? Tem os estudos de caso e tudo mais, tem o Dr. João Maria Kolonov que manda um e-mail para vocês têm que responder e tal, né?
tem as questões marxistas, padronagem. O trabalhinho é aqueles em sala, né? Eles acharam interessante fazer dessa maneira, né? Mas eu tinha proposto a prova valer mais antes. O que vocês acham? Vocês acham que faz sentido assim? Vocês acham que deveria ter alguma outra coisa? Por exemplo, o seminário. Professor, a gente se ama. A gente... Putz, professor, eu queria muito um motivo para a gente ter que se reunir no domingo, todo mundo juntinho na casa de alguém, para a gente poder preparar a apresentação, né? Discutir aquele debate caloroso. Por isso que eu vim aqui, professor. Eu quero que você trabalhe em grupo. E aí? Eu gostei, sim. Pra mim tá bom. Tá bom assim? E aí? Tá bom assim? Como que você avalia um trabalho em grupo? Você trabalha como um grupo em si ou você trabalha individualmente? Você vê a pessoa apresentando, você dá nota para a pessoa que apresentou ou é o grupo? É o grupo. Né? Eu só não avalio o grupo inteiro se a pessoa falta sem atestado no dia da apresentação. Porque daí a pessoa que faltou fica zero, né? E o grupo daí eu não penalizo. Né? Mas é uma interpretação, né? Se, digamos assim, for um grupo de 5 pessoas, né? Você não fez nada, aí teve um colega seu que fez tudo, né? Você vai ganhar o mesmo ponto. E vice-versa também. É assim na vida, né? Ela fala assim também. E tem aquela coisa, né? Às vezes tem um trabalho que você faz menos, o seu colega faz mais, mas no semestre que vem, né? As coisas podem se inverter, né? Enfim. Então tem isso. Isso vai. Tá bom? Então beleza. E a prova dessa Bateria está acabando. Essa não. Deixa eu salvar aqui a bateria. Vai dar certo. Deu certo. Então, como é que é? A prova é a mesma coisa que é o primeiro? Sim, só vai mudar o assunto. É o mesmo método. Mesmo método. Talvez tenha mais questões objetivas, né? Porque, como eu sou da neuropsicologia, é muito mais fácil eu bolar estudo de caso da neuropsicologia. Talvez se me faltar criatividade para bolar estudo de caso de psicofarmacologia, talvez tenha uma questão descritiva e as outras, sei lá. Mas, a ideia é que sim, mais ou menos parecido. Beleza. Então tá certo. Segundo bimestre, depois a gente discute, né? A prova, ela é com consulta. Uhul! Né? Isso aqui vocês já viram, né? Tudo a mesma coisa, trabalhinho, mesma coisa, né? Combinados, tudo a mesma coisa que neuropsicologia. Né? Vai ter o grade curving, né? Não apavorem nos blá blá blá, os blá blá blá, os blá blá blís que atrapalham o professor. Trabalhinho, quantos que vai ter, professor? Que dia que vai sair? Que dia que vai ter trabalhinho? Eu não faço a menor ideia. Né? Talvez tenha hoje, talvez não tenha. Né? Talvez na semana que vem, talvez não. Talvez a gente faça 10, talvez a gente faça 5, 4, sei lá. Quantos der para fazer. Né? E é isso. Meu e-mail, WhatsApp é o mesmo, né? E é isso aí, beleza? Tudo certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre psicofarmacologia. Pra gente começar, né? Pra que a gente vai estudar esse negócio, né? Que a menina perguntou ontem pra mim, pelo amor de Deus, por que a gente vai estudar esse treco aí? Poxa, eu queria estar estudando psicologia, meu. Eu queria ir pra, sei lá, eu queria estudar análise dos sonhos, as alucinações, alguma coisa assim. Eu queria estudar psicofarmacologia, que chato, né? Mas enfim. A gente já falou que é muito importante para o seu paciente isso daí. Mas é muito importante também para o entendimento do comportamento humano, né, no sentido da pesquisa. Pensa, por exemplo, se eu tenho
digamos assim, uma pessoa que não consegue se concentrar muito bem. Não consegue se concentrar muito bem. E ela, quando eu dou um remédio, né, para ela, que atua sobre as vias dopaminérgicas, deixando essas vias mais ativas, essa pessoa de repente consegue se concentrar melhor, mesmo sem ter tanto interesse no assunto. Né? Então eu acabei de aprender alguma coisa sobre as vias dopaminérgicas. Né? Então, se eu consigo manipular o nível de atenção que a pessoa presta pelo nível de ativação das vias dopaminérgicas, eu consigo inferir que as vias dopaminérgicas têm alguma coisa a ver com a atenção. Né? Faz sentido? Então, se eu consigo ter esse entendimento, né, eu me aproximei um pouquinho mais de entender como que funciona a cabeça do ser humano. Né? Então tem esse propósito também de pesquisa. Né? Geralmente essa aplicação vai ser mais feita mais com ratos, né? Com animais em pesquisa, mas vai ajudar a gente a entender o comportamento humano. Até porque, né, os psicofármacos que atuam sobre nós, eles vão atuar também sobre os outros mamíferos, né? Porque as vias são todas basicamente as mesmas. Claro que muda o contexto, a cultura em volta, etc. A expressão do comportamento é muito diferente. Mas as mesmas vias, né, serotonérgicas, dopaminérgicas, né, existem também os ratos, os gatos, os coelhos, os cavalos, os macacos, etc. Né? Então eu acabo conseguindo fazer esse paralelo. Né? Um outro ponto, é importante definir, né, que eu até esqueci, né? O que é isso, né? Farmacologia é o estudo do efeito da ação de drogas no funcionamento do organismo. Né? O que é psicofarmacologia? É como que isso afeta o comportamento. Né? Como que uma substância afeta o comportamento. Então a gente estudar o efeito da maconha, do LSD, também é psicofarmacologia. Também faz parte. Né? Basicamente isso. Que é uma droga atuando sobre o comportamento. Né? Enfim, álcool. Um outro ponto, gente, é que tem um debate quentíssimo aqui. Né? Ui, até queimei o dedo, né? Tô brincando. É um debate muito quente, que eu inventei aqui esses termos, né? Inventei não, né? Mas eu optei por esses termos aqui, né? Extremos, né? Porque é geralmente o que a gente observa no dia a dia e na atuação de muitos psicólogos, né? Você tem a postura, psicólogos e médicos, né? Você tem a postura da hipermedicalização, né? Que seria basicamente você estar andando na frente de uma clínica, você deixa cair o seu RG, né? E uma semana depois chega lá na sua casa por correio uma receita, né? De Daxotan, sei lá. Né? Tô brincando, né, gente? Tô brincando, lógico, tô exagerando. Mas o que eu quero dizer com isso, hipermedicalização? Seria o médico, sem ter uma certeza muito grande acerca do diagnóstico, né? Sem ele ter feito uma avaliação, ou seja, a famosa consulta de 30 segundos, né? Ele conversar um pouquinho com você e você sair dele já com um remédio, com um diagnóstico. Isso aí seria a hipermedicalização. A criança não presta atenção em casa, na aula, quero dizer. A criança não presta atenção na aula. Ah, então tá bom, então grita ali, se dane, né? Tem casos que às vezes a gente vai avaliar, a gente vai estudar isso em neuropsicologia. Que a pessoa chega com um diagnóstico e você vai ver uma coisa que não tem nada a ver. Um caso que eu atendi, por exemplo, a criança veio com um diagnóstico de TDAH. TDAH é suspeita de autismo também. Ela tomando Ritalina e tudo. E aí eu fui avaliar, a criança tinha estresse pós-traumático. Né? Tem a ver com isso. Mas o estresse pós-traumático impedia ela de focar. Ela não conseguia parar de pensar numa pessoa próxima que tinha morrido. Ela não conseguia parar de pensar nisso, na situação. Né? Então, por conta disso, ela não prestava atenção. E ficava meio isolada. Então é autismo e TDAH, né? Pronto, né? Não presta atenção, fica isolado. Isso seria a hipermedicalização. Né? Por outro lado, você tem o que eu chamo de antipsiquiatria, né? Que seria você ser contra, né? Mesmo quando tem evidências contrárias a isso, né? Você ser contra tratamentos psiquiátricos para questões psicológicas. Por exemplo, você ser
absolutamente contra a internação em qualquer caso, né? Tem um debate aí complicadíssimo, né? Sobre a internação compulsória, né? Uma briga, o pessoal sai no soco isso daí, pelo amor de Deus. Mas a internação voluntária também, muitas vezes, é algo questionado, né? Questionado, criticado. Temos também a questão do próprio remédio, né? É muito comum o psicólogo, chega às vezes o paciente com diagnóstico, tomando remédio, antidepressivo, diagnóstico de depressão, aí o psicólogo, nossa, mas eu não sei se precisa. E questiona, né? Muito comum. É um questionamento que vocês vão ter quando vocês estiverem na clínica de vocês. Será que o paciente precisa mesmo? E alguns psicólogos eles vão mais adiante, né? Ao ponto de ser contra. Por exemplo, é errado, moralmente errado você dar remédio para uma criança, né? Mas se a gente for olhar, né, gente, os dois lados eles têm seus pontos fracos e pontos fortes, né? Por exemplo, a hipermedicalização. Nossa, então eu vou lá no médico, eu vou ficar 30 segundos lá, eu vou sair com um diagnóstico e eu vou sair com um remédio, né? Olha, se ele acertar o diagnóstico, né, pode ser muito positivo, pode salvar a vida da pessoa. A pessoa chega ali com depressão. O médico não avalia direito, mas ele percebe, olha, eu acho que é provável que seja depressão. Na dúvida, não dá um antidepressivo, né? De repente, essa pessoa já começa a fazer uma terapia especializada, já começa a ter uma mudança a partir da medicação, né? Pode ter uma mudança na sua vida. Né? Se a gente ficar não, ele tem que fazer 2 anos de terapia, ele tem que fazer uma avaliação extensa, uma avaliação psicológica extensa para a gente ver se é depressão mesmo. Aí a gente vai começar a tratar, né? Às vezes já foi 6 meses a pessoa sofrendo, querendo se matar todos os dias, né? É complicado isso daí. Às vezes já fez vários comportamentos de risco, né? Então, é complicado. Né? Por outro lado, em relação à questão da antipsiquiatria, né? A gente sabe, né, as barbaridades que se cometiam nas instituições, né, para pessoas com transtornos mentais, né, nos hospícios. Tem até aquele livro, né, famoso, né, O Holocausto Brasileiro, não sei se já ouviram falar, né? Para quem forma psicologia, tem que pelo menos saber do que se trata, né? Esse livro ele fala, né, no hospital em Minas Gerais, se não me engano, em Barbacena, que tinha um tratamento extremamente degradante, né, aos doentes, e muitos deles inclusive morriam, né, no processo. Isso é uma coisa que foi muito discutida no passado, né? Em filosofia talvez vocês tenham visto isso com as críticas do Michel Foucault, por exemplo, né? É um debate muito quente isso daí, né? Será que a gente deve mesmo restringir a liberdade das pessoas doentes? Né? Mas tem alguns casos em que realmente se a pessoa não for internada, ela corre um sério risco de vida, né? Tem pessoas, por exemplo, pessoas que eu conheço, né? Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa próxima a mim, que foi internada no passado com o uso abusivo de zolpidem. Né? Ela tomava cerca de 20 comprimidos por dia, né? Já não fazia mais efeito. A farmácia que ela ia não era uma farmácia ilegal, era uma farmácia legal, igual qualquer uma dessas aí. A pessoa ia lá, pedia, ninguém nem perguntava da receita, só vendiam, né? Uma grana fácil, né? Um negócio de um remédio caríssimo, né? Chegava lá, já vendia, já pegava, tomava um monte por dia. E misturava com bebida. Isso aí aumentando. A cada ano, a cada tragédia que acontecia na vida da pessoa, mais ela ia aumentando a dose. Teve que ser internado para parar. Né? Será que foi ruim internar essa pessoa? Ela ficou dopada por anos, né? Ela nem se lembra do que aconteceu nos meses da vida dela, que ela está dopada. Será que foi ruim para ser internada? Né? Com certeza não no caso dela. Né? Então, tem pelo menos um caso por aí em que você dá um remédio à primeira vista, vai ser benéfico. Né? Tem alguns casos em que você internar vai ser benéfico. Você dá remédio vai ser benéfico. Né? E tem casos que não. Tem casos em que você tem excessos,
você tem exageros, você tem efeitos adversos, né, dessas abordagens, né? Você insistir demais em não dar remédio, em não internar e a pessoa acabar, por exemplo, cometendo suicídio, né? Ou, por exemplo, uma pessoa ter tanto remédio que é um outro caso na família, né, que eu tenho de uma pessoa idosa, né, que ela tinha até sido diagnosticada já com Alzheimer, né? Tinha sido diagnosticada já com Alzheimer, uma idosa, né, da família. E ela, depois de alguns anos, sem lembrar de nada, sem reconhecer os filhos, né, algum médico teve o insight assim, pensando, peraí, essa mulher está tomando muito remédio, eu vou cortar alguns. Tirou o remédio e não voltou a lembrar. Não era Alzheimer coisa nenhuma, ela estava dopada. Estava em delírio total, né? Nem sabia onde ela estava, o que ela estava falando, por conta do remédio. Né? Gerou sintomas parecidos com Alzheimer. Né? Ali foi claramente uma hipermedicalização. Né? Mas... Então, eu gostaria, gente, que a gente começasse já com os dois pés na porta, né? Nessa disciplina, em que vocês formassem grupos, né? Para a gente discutir isso daí. Né? Esse vai ser o nosso primeiro trabalhinho, que vai valer contínuo. Então, eu gostaria que vocês fizessem em grupos. Deixa eu ver quantos vocês têm. Pessoas. Pode ser grupos de pode ser 3 a 5 pessoas. Eles vão formando 5 grupos. Né? 3 a 5. Aí eu vou pedir, pessoal, que vocês se lembrem das orientações dos trabalhinhos, né, que eu passei ontem, que é a mesma para a neuropsicologia. Como é que funciona, né, o trabalhinho da nossa disciplina? O que vale é a participação. Né? O grupo que debateu, discutir, né, tentou ali olhar, puxou um livro aqui, não, porque segundo Foucault, não, porque segundo Freud, você que discutiu, que tentou mesmo, que mergulhou na atividade, esse grupo vai ganhar 10. Não interessa se escrever só uma abobrinha no papel, não interessa, não importa. O que vale é a resenha, é a prova. Então vocês discutirem é mais importante do que a baseada de negócio. Eu vou passar, tá passeando pelos grupos, né? Mas eu queria que vocês lembrassem disso, focassem. Para a gente poder ter algum registro, né? Eu poder lembrar depois da nossa discussão, eu vou pedir para vocês escreverem as respostas a essas perguntas que eu vou colocar aqui, né? Em um papel. Apenas uma pessoa de cada grupo vai postar esse papel, tá bom? Uma pessoa por grupo posta lá no Class. Não é para todo mundo postar, tá? Por favor. Aí eu gostaria que vocês colocassem o nome de vocês também em ordem alfabética, né? Não esqueça, ordem alfabética, os nomes de vocês. Por quê? Porque isso economiza horas do meu tempo, se a gente pegar o acumulado até o fim do semestre, né? Porque para eu lançar as notas é 1000 vezes mais fácil. E é isso aí, beleza? Dúvidas? Comentários? Professor, você falou 3 a 5, pode fazer em 2? Pode fazer sozinho? Não pode. Quem quiser fazer, vai ficar com menos aula, né? Porque o valor dessa atividade aqui e das outras atividades que eu peço para fazer em grupos de 3, 4, 5, 6, é o debate, né? O valor está na discussão, nas várias pessoas colocando a sua opinião, né? Então é por isso que eu coloco essa discussão. Tá bom? Eu vejo 2 aqui, 2 lá, vocês poderiam ser um quarteto, né? Então. Alguém aí quer provar? Não? A gente ainda tem grupos. Deixa eu ver. Acho que aqui tem. Vocês estão em 3, né? 4.
Ó, pode ser 3 e aqui 5. Cabe vocês duas lá. Se vocês quiserem. Né? Vocês são duas, cabem uma aqui, uma lá. Né? Ah, tem gente para vir? Ah, então beleza. Então vocês fazem juntos. Então, quais que são as perguntas, gente? O que eu quero que vocês discutam? Claro, fique à vontade. Ó, gente. Ah, uma coisa. Nos trabalhinhos, todos eles, não precisa perder tempo copiando a pergunta. Vai direto para a resposta. É só para arquivar. O importante mais é a discussão. Né? Então, as perguntas são essas. Em que situações pode-se dizer que a postura antipsiquiátrica tem razão quanto à hipermedicalização? E vice-versa. Quando que a postura de levar o tratamento médico para problemas psicológicos, levado ao extremo, acaba tendo razão, né? Em relação, né, aos críticos, né, da psiquiatria. E também, que mecanismos, né, nós podemos usar, gente da psicologia, da neuropsicologia, para evitar ambos os extremos. Ok? Então, essas são as questões. Apenas eu gostaria de mandar um recado, antes de vocês começarem a discutir, que eu esqueci de falar lá no começo. Qual que é esse recado? Eu reparei, gente, que as coisas vão mudar semana que vem, né? Lógico, né? Vai ser outro horário, né? Eu comentei com vocês, eu não posso dar aula na sexta aqui, porque por acaso, né, deu boa, né? Mas enfim, eu tenho muito mais a dizer, tenho muito mais coisa preparada, né? E eu acho muito mais útil para vocês, na prática de vocês, no futuro de vocês, né? Claro, com todo respeito, né? A disciplina que eu mesmo estou dando, mas neuropsicologia eu acho muito mais importante para um psicólogo que psicofarmacologia. Os dois são importantes, mas neuropsicologia é mais importante, né? E por conta disso, eu reparei que a gente está nas duas turmas, né? A neuropsicologia no segundo horário e o psicofármaco no primeiro horário. Então eu vou inverter isso daí, beleza? Vou inverter para a gente poder no primeiro horário falar de neuropsia e no segundo falar de psicofármaco. Porque o segundo horário é sempre menor por causa do turno do ano. Então, sempre acaba mais cedo a aula, né? Então, pode ser? Oposição? Alguém? Melhor? Eu tenho muito mais coisa para falar de neuropsia do que... Sim. Mas fechou então. Então, a discussão, gente.